Será que não é H1N1, professor? Tem bastante gente pegando, né? Eu acabei de fazer o teste, graças a Deus não é não. Ai, que bom. O pessoal tá até evitando, né, de ir nos hospitais, porque tá, aqui em Maringá, pelo menos, tá um surto aqui Não, é aqui no também. H1. Eu até fui porque eu tive febre essa noite, né? E aí eu fui porque ontem eu tava assim, levantava da cama, vinha aqui, dava o curso, voltava pra cama, né? Meu Deus, professor. Tava tenso. E aí eu fui, mas não deu não. Mas assim, pelo menos você tá bem. Se precisar, a gente remaneja. Tem bastante. A gente faz remanejamento, tem bastante professor nos horários agora, já justamente para essas situações, tá? Se você Não, precisar. não, beleza. Se eu precisar, eu peço sim. Ontem Isso. eu fui pedindo para o pessoal ir lendo e eles são colaborativos, né? E vão. Qualquer coisa você me avisar antes, a gente faz um dia distribuído Aham, para cada um aí todo mundo. Aí você se recupera, tá? Aí só avisa a gente antes para a gente conseguir fazer esse movimento. claro, com certeza. Se precisar, eu aviso sim, Gustavo. Obrigada. Ótimo. Professor, então esse é o nosso primeiro feedback da jornada 2, né? Nossa primeira conversa. E assistir às suas reuniões é muito satisfatório, né? A gente assiste bastante, a gente participa de bastante. E é muito bacana quando a gente encontra uma pessoa tão engajada, que entende o processo, né? Eu acho que tudo são processos, e a gente entender em que contexto a gente está inserido, né, dentro dos formadores, e o objetivo, ele é muito satisfatório para a gente, né? E sempre as suas reuniões me dão essa sensação, né, do seu engajamento. Então eu fiz uma observação das suas reuniões, mas eu queria falar um pouquinho da turma TB, né, da R2, que foi semana passada, né, sobre o SAEB, que é sempre um tema que causa algumas polêmicas. Eu percebi que essa jornada teve menos, né, de uma forma geral, teve menos. Obviamente, aí a gente entra numa questão em que a condução também, ela diz muito de como vai ser, né, das polêmicas, porque, de acordo com a fala do formador, né, a gente percebe também que isso pode inflamar ou não ali os nossos cursistas, né? E a gente não viu isso nessa sua reunião, né? Você fala de forma bem tranquila e você gera boas discussões, né? Discussões construtivas, deixando de lado, né, um pouco aquelas questões mais críticas que não levam a lugar nenhum ali. Isso faz a gente perder o foco da reunião, né? Você não, você conduz de forma bem efetiva ali esse processo do SAEB, tá? Então, dito isso, professora, né, eu verifiquei ali também antes da reunião o seu Classroom, né, tudo certinho ali, conforme a gente orienta, conforme as premissas ali do formador. É muito importante a gente manter sempre o Classroom, né, postado ali com antecedência. Eu vi que você já até havia postado a próxima reunião, né, os documentos anexos. Então, acho bem importante, né, o Classroom, e o seu Classroom está ok, tá? Então, parabéns ali pela organização do seu Classroom. Bom, e ali eu vi também, né, iniciando ali, eu percebi que você manteve o tempo da reunião, da gravação, certinho, né, o que é solicitado, mas eu percebi também que você já estava na reunião antes, recebendo os formadores, daí eu sei que vocês acabam ficando também um tempo depois para tirar dúvida, então só enaltecer ali também a questão do tempo, né, que você está cumprindo com a carga horária proposta ali pela formação, tá? Ô, Gustavo, E, só tem uma reunião, deixa eu só te interromper um pouquinho, desculpa. Teve uma reunião que eu acho que vai exceder bastante o tempo, mas foi porque eu esqueci de parar a gravação. E aí, como tinha uma cursista ainda fazendo os formulários e tal, eu estava ali com ela, daí que eu fui perceber que eu não tinha parado a gravação, mas se você vê lá que tá bem extenso, é que no final lá eu tinha esquecido de parar a gravação, tá? Não foi que a reunião excedeu bastante. Acontece, né? Acontece, né? Isso pelo menos ainda você estava na reunião e esqueceu, né? Tem pessoas que fecham lá e a gravação continua. Eu sei que é mais. Não tem problema, tá, professora? Claro que a gente não vai ver o tempo ali e já vai dar uma sentença ali, né? Tanto pelo menos quanto pelo mais, né? A gente vai sempre tentar entender o que aconteceu. Mas se você se sentir incomodar nas próximas, assim, se acontecer de novo, você pode editar também ali, cortar aquela parte, não tem problema.
Eu não sei se foi essa reunião que você assistiu que a minha internet caiu. Isso, essa Foi, mesma. né? Essa mesmo. Deu Eu vi uma que queda você aqui de energia e a minha aham, internet perdeu é, para volta. acabou fugindo aqui. Certo. E aí, professor, então é isso, né? Mas não tem problema não. A gente sempre faz análise ali, né, do que aconteceu e a gente sempre percebe as situações que vão acontecer, tá? E aí você inicia a gravação falando dos recados que eu acho muito importante, que a gente, embora seja repetitivo, né? Mas é muito importante a gente falar ali sobre as câmeras abertas, sobre a funcionabilidade do computador na hora da reunião, né? Você até comenta ali, aí quando você cai ali, você já adiantou, você até fala, gente, eu não sei como é que tem gente que consegue participar da reunião pelo celular, porque é muito difícil. Né? Eu achei bacana você puxar esse link ali. Isso mostra ali, traz a reflexão para o próprio cursista, né? Para que ele realmente entenda que participar do celular não é muito efetivo, né? E você traz isso no começo da reunião, eu acho que é sempre bom manter esses recados ali, a gente não gasta um minuto, mas eu acho que é importante a gente manter, e você trouxe ali como recomendado, tá? Das câmeras abertas, usar o computador, né? E ali você começa, então, um acolhimento, e eu percebi que é uma turma bem participativa, como você bem disse, né? São participações concisas, são participações que refletem a sua condução, né? O Patrick ali, ele começa a falar ali, dar contribuições, e ele traz a importância dos próprios formadores na troca de informações ali entre os pares, né, sobre a próprio tema, que é o SAEB, né, da recomposição, e ele traz ali o próprio formadores como uma ferramenta que o governo trouxe ali, né, o Estado trouxe ali para a gente tentar suprir essa deficiência na questão das recomposições. A gente tem a participação da Helenice, da Érica, acho que é Grisel o nome dela, Isso. e eles contribuem de forma bem ativa e bem propositiva mesmo, eu achei muito bacana. Isso faz também com que a sua reunião ela seja agradável de participar, né? E você fala com muita propriedade, né? Você fala com muita serenidade e certeza do que você está falando. Isso demonstra também outra premissa que você atende, né? Que o formador traz, que é a participação no papo formativo de forma efetiva, estudar o roteiro, né? Isso claramente você traz ali durante a sua reunião observada ali, né? E como outras também que a gente já observa, né? E aí você faz análise dos dados, né? Você traz ali para reflexão. E eu achei bem bacana o jeito que você traz esses dados, né? Trazendo exemplos práticos ali da sua ação no dia a dia. Então é muito bacana o jeito que você conduz ali as partes mais teóricas, né? E sempre trazendo ali e chamando o professor para participar. Né? Muitas vezes a gente acha que a turma não é participativa, mas o formador ele dispara a falar ali, né? E não para mais, né? E você não. A toda reflexão você traz ali um espaço para eles falarem ou no chat, ou levantando a mãozinha ali para falar. Então, isso é muito importante, porque isso está na premissa dos formadores, né? Que é uma participação ativa. A gente não está dando um curso, né? E muitas vezes a gente se pega isso nos formadores novos, até aquele que nunca participou ali dos formadores, como formador, até mesmo como formador, ele é cursista, mas como formador ele muda, a gente muda um pouco a visão, né? Muda um pouco, tem que mudar um pouco a estratégia. E aí ele descamba a falar e não deixa ninguém falar, né? E aí a gente foge um pouco também, que é a participação. E você não, você agrega todo mundo ali na fala. Né? É muito importante também a gente valorizar a fala do professor quando ele toma a palavra, sempre com algumas palavras ali de retórica. É claro que pela gestão do tempo a gente não tem como ficar dando retórica para todo mundo, mas você faz ali de forma bem simples e bem objetiva, né? Enaltecendo também a fala do professor, né? E ali eu até coloquei ali a anotação que você teve um problema com a internet, né? Eu até coloquei aqui uma interrogação, se foi com a internet ou se foi com a energia. Mas aí você já colocou que caiu a energia e a internet demorou para voltar, né? E na verdade disso tudo, professora, eu queria te parabenizar mais uma vez, porque você conseguiu resolver, né? Você ali prontamente já pegou ali o teu celular e você foi contando com as participações dos seus colegas na compartilhamento de links ali que eu percebi, né, diante da dificuldade ali de achar os links no celular. Uma colega já se prontificou aí lá no Classroom para pegar o link e compartilhar. Então, muito bacana, né, a forma que você saiu daquela situação, porque acontece, né, a gente está ali durante a reunião, pode acontecer várias situações, e você conseguiu contornar de forma tranquila, né, sem causar alvoroço ali, de forma
com muita paz, né? Você conseguiu retomar ali a sua reunião, você não perdeu ali o pique da reunião, né? E aí, até mediatei, mas aí teve a inhação, né? Eu vi que você conduziu a inhação, depois você abriu ali para o compartilhamento. Eu achei muito bacana também que você chamou a Samara, né? Você falou ali, Samara, você está muito quietinha ultimamente, né? Então eu vou pedir para você fazer a colaboração ali do em ação, né? O compartilhamento. Então eu achei muito legal a gente chamar as pessoas que a gente está observando ali, observar a reunião, né? Então eu sei que é muito difícil às vezes ficar ali focado no roteiro, ficar focado, mas é sempre bom dar uma olhadinha ali nas câmeras para ver quem tem uma câmera mais fechada ali, né? Então a gente chamar ele para participar, para ver se realmente a pessoa está ali. Então eu achei bem bacana seu engajamento de chamar ali uma pessoa que você provavelmente julgou que estava mais quieta ali, que de repente tem uma participação e naquela reunião estava mais quieta, ou que nunca fala. Eu não sei qual foi a situação ali da Samara, mas eu vi que você chamou ela, foi certeiro ali em chamar a Samara, né? E ela participa ali, né, de forma tranquila, ela não ficou constrangida, ela ficou. Assim, geralmente a gente acaba tendo a visão dos que vão participando, vão ficando na tela, né, Gustavo? E assim, as minhas turmas, eu tenho bastante cursistas que retornaram. Então, as minhas turmas, elas são assim, quase que repetidas, assim, da primeira jornada, né? E aí eu estou tentando chamar aqueles que não eram, né, da primeira turma, Perfeito. para poder, né, fazer eles ali se engajarem também com a turma, né? Não é o caso dessa turma aí, mas a turma da noite, que é a última da quarta-feira, além de eu ter a maioria deles repetidos, eu até anotei na outra semana ali, 6 cursistas que vieram por indicação, que é o docente 2, e tá o docente 1 e o docente 2, né? Perfeito. Então, isso é bacana também, né? Então, a estratégia é chamar mais esses que estão chegando mesmo. Bacana, eu sabia que tinha uma estratégia por trás, né? Aí eu fiquei me perguntando, será que é uma professora que nunca participa, né? Mas que bom que você falou, Eu não parabéns, sei se professora. se você Uhum. assistiu alguma reunião minha, que quando eles ficam quietinhos, eu falo que eu vou pegar a caixinha do sorteio. E daí um dia uma cursista me perguntou, professora, você tem medo? Não, foi a cursista, não, foi a Marcela, aqui do Núcleo de Paranavaí, que ela era a tutora, né? Ela falou assim, Ariane, você tem mesmo a caixinha do sorteio? Eu falei assim, tenho nada. O dia que eu tiver que usar a caixinha do sorteio, eu vou ter que improvisar, porque eu não tenho. Você vai ter que armar uma caixinha de sorteio, professor, né? É sempre assim, a gente vai usando as cartas, do dia que eles trucam, né? A gente fica aí. Mas a caixinha de sorteio é fácil, é só olhar, a gente falar aleatoriamente, chamar o nome. Eu uso agora, se vocês quiserem. Mas que legal, professora, parabéns. E são ações engajadoras, né? Você se preocupou ali com quem não era ainda para chamar a participar. Isso é muito bacana, tá? Isso só a gente encontra em formadores engajados que já têm uma certa experiência conosco aqui. E como é que, eu queria fazer uma pergunta, professor, como é que está a questão do RAF? Você tem encontrado dificuldade? O pessoal já está mais acostumado agora que vocês estão na R3, né, R3 e R4. Como é que está essa questão do RAF? Olha, Gustavo, das minhas 6 turmas, eu tive 2 cursistas que reclamaram. 2. Que falaram assim, mas a gente sempre sendo testado, né? Foi isso que ele falou. E aí eu falei assim para ele, é porque eles pegam de cobaia os melhores, eles não vão testar isso nos piores, né? Ainda brinquei com ele. Eu falei assim, não, isso veio para tentar facilitar, né? Já que a gente tem muita coisa para fazer, eu falei para eles. E a gente, às vezes, acaba deixando o portfólio diário para fazer depois e acaba acumulando junto com a entrega do relato de implementação, e a gente sabe que às vezes fica corrido, né? Então, essa foi uma estratégia da gente terminar a reunião com a atividade feita, né? E aí, como durante a reunião fui falando, perguntinha de prova, né? Aquilo que eu lembrava que tinha lá no RAF, né? Perguntinha de prova, né? Vamos ficar atentos e tal. Então, na hora do questionário mesmo, eles não reclamaram. Eles reclamaram na primeira reunião, quando foi apresentado, né? Que seria um questionário por reunião. Mas depois, na execução mesmo, semana passada eu não tive reclamação e ontem também ninguém reclamou, não.
ontem e segunda, né? Então, assim, dessa parte tá tranquilo. Ah, que bom, eu percebi mesmo que não teve muitos comentários Eles negativos. pingaram, foi em silêncio. Foi com o É, microfone fechado. foi fechado, né? Tiveram essa gentileza, né, professor? É. Mas eu percebi, quando eu vi lá o pessoal fazendo, né, esse alarde em cima do RAF, eu até abri alguns ali. Falei, deixa eu ver como é que é esse RAF de fato. Mas eu não achei, eu achei que são temas que são trabalhados na reunião ali, bem pontuais. Eu achei bem tranquilo mesmo. Só da reunião 2 mesmo, que tinha aquela. Da reunião 2, não, desculpa, da reunião 3, que tinha que seguir a ordem daquele na prática, né? E até eu Entendi. comentei com eles, pessoal, ó, esse daqui, quando vocês encontrarem uma questão lá, é só seguir essa ordem, né? Porque vão estar todos lá, mas tem que seguir a ordem que aparece aqui. Então, eu acho que daí ficou mais tranquilo o entendimento, porque lá, na verdade, quase todas as alternativas tinham as informações, só que não na ordem. Então, isso poderia, Perfeito. talvez, causar ali uma confusão, mas foi tranquilo. Eu gostei muito da sua estratégia. Eu sempre usava isso com meus alunos, né? Que eu falava assim, pessoal, questão de prova. Muitas vezes era só para eles prestar atenção mesmo, né? Nem sabia se tem na prova. Eu Mas eu também achei. falo assim, olha quando eu vejo que eles não estão prestando atenção, eu falo assim, olha que questão boa de pôr na prova, até vou marcar aqui no meu caderno, eu falava para eles. Eu não sei, Gustavo, até não quis perguntar lá no papo formativo, já que você tocou na questão do RAF, Sim. de lá mais ou menos assim, um pouco antes do Em Ação, não sei, em algum momento a gente pedir para eles abrirem, dar uma olhada. Acho que daí não cabe, né? Que É, eles eu, vão ficar eu, pensei, preocupados, né? Porque eu eu, como pensei cursista, nisso. eu faço isso. Eu abro no início da Aham. reunião, né? E vou olhando, mas eu falei assim, não sei se talvez a gente, como formador, dar essa orientação, não sei se a gente pode ou não, né? Porque já tem um tempo destinado a isso. Eu acho que não é pertinente. A gente Não, pode trazer isso não para a seria Caroline, né? viável, né? Eu acho que a gente Assim, pode a gente pode perguntar isso para a Caroline, mas eu acho que realmente eu pensei igual você, né? Eu como formador, como cursista, eu também abriria ali e já ia observando, aliás, né? uhum. Dar uma olhadinha. Mas eu acho que para a gente fazer essa orientação, eu acho que daí, eu É acho que melhor ir dando as dicas, né? as dicas, Presta eu acho atenção que nessa, perfeito. né? Perfeito, porque daí já gera aquela questão de anotar também o tema, Uhum, né, de fixação, eu acho que é bem didático isso. Mas sim. se você desejar, pode a gente pode trazer para a Carolina, É. né? Se a Acho Carolina melhor nem, né? Porque é daí pode até causar um alguma alvoroço ali, né? nas reuniões, né? Vamos ver se algum cursista comentar, né? Que ele abriu desde o início da reunião e facilitou, falar assim, olha, use a estratégia que fica melhor para você, mas também não. Não é uma recomendação, né? É, Porque senão a gente fica também só em cima de responder as questões e acaba não participando, né? Meu medo é esse exato. também. É. Muito bem, professor. Mas acho que quando eu vi o RAF, ele gerou um começo ali, mas depois é costume, né? Quando aparece algo Uhum. novo, a gente fica meio preocupado, mas penso eu que vai ser assim até relevante. Você recebeu as respostas da. Recebi. Recebeu? Uhum. Recebi. Consegui visualizar hoje. Ontem não estava mesmo, né? Eu não consegui, mas hoje já está disponível. Perfeito. Eu acho que a maioria dos cursistas que já estavam na jornada anterior já sabia mais ou menos como que era o RAF, né? Porque a gente já tinha os Sim, questionários no final da jornada, né? Já começou a vir, né? Então, acho que isso também já deu aquela prévia, né? Então, eles já acostumaram também. perfeito. Professor, em relação à observação, tá? É isso, eu queria parabenizá-lo ali. Eu não consegui realmente encontrar um ponto de atenção. Até o que seria um ponto de atenção que foi involuntário ali, por conta da internet, você conseguiu reverter, né, tranquilamente. Então, só queria parabenizar mesmo por esse início de jornada, a sua ação como formadora. Você que tem 6 turmas, né? Uhum. Conduz de uma forma exemplar ali para os seus colegas, tá? Muito atuante também no papo formativo, isso que é importante também, né? Muitas vezes a gente escuta reclamações de formadores para a gente, mas sobre o roteiro, mas na hora do papo formativo não fala nada, né? Então acho que é importante a gente entender também a importância da participação, no caso ali
do nosso papo formativo, tá? Então, queria enaltecer a sua participação e a sua reunião, tá? Dessa primeira jornada até agora, tá? Eu queria saber agora, professora, como é que tá as questões das suas 6 turmas, né? Se são turmas assim, você já me deu uma prévia aí, né, em relação à questão do RAF, das suas 6 turmas, 2 pessoas só reclamaram, então acho que isso é um reflexo até do que eu vou perguntar agora, mas queria saber das suas 6 turmas, um panorama geral, se tem alguma turma que é mais difícil, se tem turmas que já tem mais desistentes, como é que está essa questão da participação. Pode ser uma análise rápida, não precisa entrar em turma por turma, então eu vou deixar com você agora. Tá. No geral, Gustavo, até agora eu não tenho desistente, né? Até eu estava atualizando o RCO de ontem, né? Que eu não estava muito bem, então eu estava atualizando agora, nesses minutos que eu estava te aguardando, e também atualizando lá a playlist, né? Então, assim, eu tô com uma cursista só da segunda-feira, eu mandei mensagem e eu não tive retorno, ela ficou ausente, né? E eu não tive retorno em questão para reposição nem ontem, nem hoje, né? Então, assim, hoje eu vou tentar novamente, vou ver se eu consigo, em vez de por mensagem, vou tentar ligar para ela para ver se eu consigo, né? Conversar com ela para ver se ela consegue repor, né? Até porque a reunião, as minhas terminam hoje. Nas demais turmas, o pessoal está bem assim. Eu tive 4 faltas na turma da segunda-feira, das 18, mas todos já repuseram, né? Tem uma que vai repor hoje, então eles mesmos já entram em contato para poder antecipar ou para repor, né? Então, assim, tá nesse quesito tá mais tranquilo, eu estou percebendo, do que na outra jornada. Até porque na outra jornada a gente teve outras situações também que causaram, né, a desistência ou a não aderência, né, a matrícula do formadores. Então, assim, está mais tranquilo, né. Na questão do pessoal mais aflorado, assim, é mais essa turma mesmo da tarde, é a turma mais participativa que eu tenho também, é essa turma, são mais falantes, né, mais participativos, e a turma da noite de ontem também, é uma turma bem participativa, então, assim, que eu tenho que fazer uma gestão do tempo mais, assim, cuidadosa, porque eu sei que eles gostam de participar bastante. Então, mas do demais, né, porque eu sempre penso naquele, como você falou, não me importa, às vezes, ficar uns minutinhos depois, né, mas eu também tenho que ter a gestão do tempo, porque tem aquele professor que vai para a sala de aula, né, que tem outro compromisso também. Então, assim, por enquanto tá tranquilo. Tá menos tumultuado do que a primeira jornada, e como você falou, a gente agora já tem as informações, a gente já está trabalhando, a gente já está em andamento, então isso também já vai se ajeitando, né? No primeiro trimestre tinha mais dificuldade, né? Também vieram vários simulados, que também acabou ocorrendo, assim, o pessoal começou a ficar preocupado com a questão das aulas, né? Então, também. E uma coisa que ontem teve um professor que falou que ele está preocupado porque ontem teve o BIMEP, ele não conseguiu dar aula, né? No horário da aula dele foi ao BIMEP, na semana que vem é feriado na cidade dele, na terça, e na outra semana também tem feriado, né? Então, assim, o pessoal está bem preocupado de como que vai dar conta de todos os descritores, né? E aí a reunião de ontem, depois, durante a reunião foi, né? Foi falando para ter as prioridades e tal, né? Então eu acho que o roteiro também ele vem sanando essas angústias dos professores também, né? Então isso é bacana. E esse roteiro dessa semana eu acho que foi muito bem assim pensado em encaixar esse roteiro, né? Porque é uma necessidade, igual eu falei para eles, é uma necessidade nossa do momento. Então, o grupo de estudos também está aqui para isso, né? Para nos auxiliar. Então foi bem bacana, assim, porque muitos já tinham feito análise, né, dos dados e tal, e foi bem bacana, assim, as discussões lá. Eu vi que você comentou, né, nessa reunião também sobre a mudança, né, desse Uhum.
Eu achei bem bacana que você já preparou ali, né? E você falou de uma forma que dá vontade de assistir, né? Já ir para a próxima semana para É, participar. Eu achei eu, muito eu encorajador. falei porque, como estava chegando nas escolas, que nem para mim mesmo, o diretor já tinha falado para mim. Na segunda-feira, o meu diretor já tinha me passado a senha, né, para eu entrar e olhar os dados, porque a gente estava muito preocupado com os dados da nossa escola. E daí, quando a gente começou a analisar lá dentro do portal, né, os dados gerais, a gente foi se acalmando, porque a gente estava acima do que, né, dos dados gerais, então deu aquela respirada, porque eu sabia que os professores iam começar a comentar sobre esses dados, né? Então, foi um jeito também de falar, ó, hoje nós não vamos falar desses dados. Teve uma reunião que eu falei, né, no início. Não, hoje a gente não vai falar dos resultados do simulado do CAED, porque nem todo mundo está com os dados. Então, a semana que vem a gente vai falar. Então, acho que também deu uma segurada, né? Porque Muito bom. senão foge do roteiro, porque é algo que está acontecendo ali na escola, né? Sim. E eles querem falar. Então, sabendo que teria, né, uma reunião destinada para isso, também eu acho que coube bem esse recado lá. Coube sim, ficou perfeito, encaixou certinho. E muito bacana, né? Eu gosto muito dos formadores por essa dinâmica da situação que a gente está passando, né? Quando a gente faz um panorama desde 2020, né? Quando ele veio ali para atender os professores com dificuldades na parte tecnológica, né? Da Meet, do Google Classroom, das ferramentas, do Jamboard, né? E aí depois ele foi passando por todas as necessidades da rede, e agora, né, focado aí no SAEB, nesses indicadores, que, querendo ou não, é o que mensura o nosso trabalho, né? Então, por isso que eu fico preocupado quando os professores eles lavam as mãos, né? Falando que, mas a educação não é só isso, né? Se o número lá não quer dizer que ele está aprendendo ou não, né? A gente sabe disso, mas a gente precisa também melhorar esses índices, né? É um diagnóstico que a gente tem. E aí e os formadores esse ano ele está justamente para ajudar os nossos professores a atingir algo que eles estão sendo cobrados, né? Então, eu gosto muito dos formadores por essa dinâmica, né, que a gente tem, sempre tentando ajudar o professor ali e o aluno. É isso, professora. Né? Da minha parte aqui, só mais uma vez agradecer em nome da tutoria. Esqueci de falar dos remanejamentos. Você teve muito remanejamento? Como é que está essa questão dos remanejamentos? Não, eu não tive. Eu até ia perguntar para você, que eu tenho a Josiane da turma TB, que ela pediu o remanejamento, porque ela mora num distrito, ela dá aula em outro distrito, em outro município. Então, ela mora em um lugar e dá aula em 2 lugares diferentes. E ela falou para mim que ela não estava conseguindo anexar o documento lá, né? A, a declaração da escola. Daí eu ainda falei assim para ela, escreve então, né? Escreve lá embaixo nas justificativas e tal. E daí eu percebi que não tá. Então não sei se não Quando que ela chegou. pediu? Você lembra quando ela pediu, professora? Deixa eu Se dar foi um. essa semana, se foi semana passada? Não foi a semana passada, Tá, eu mas vou. eu não sei se eu não lembro se foi na quinta ou se foi na sexta. Talvez ela tenha pedido na sexta, né? E daí não foi a tempo hábil. Tá, qual que é o nome? Eu vou abrir o formulário. Qual que é o nome dela É mesmo? Josiane, ela é da turma TB. Ela É vai para outra turma sua? Oi? Ela vai pedir para outra turma sua mesmo? A outra turma minha. Tá. É Josiane. E agora eu vou soletrar, tá? Porque Tá bom. esses H-A-W-E-R-R-O-T-H. Certo. Meio alemão, né? Nossa, sem chance de falar isso aqui. Obrigado, professor. Eu vou verificar. Eu tenho mais um feedback agora, mas assim que Uhum. eu finalizar, já vou observar e vou ver o que aconteceu. Eu te dou um feedback. Porque no meu SO não alterou nada e naquela lista também não tá. Se você, como ela vai para você mesmo, Uhum. e se ela não tiver como participar, né, agora, por conta dessa dificuldade, você pode convidar ela para ir para sua turma, Uhum. tá? E faz o seguinte, se eu não achar... A semana passada eu disponibilizei para ela o outro horário. Ah, tá, então vamos só regularizar. Uhum. Então, se eu não achar os dados dela, porque às vezes ela preenche o formulário e esquece de enviar.
Tá? E aí, se ela não tiver, eu peço para você ali de novo os dados dela como RG, CPF, a turma que tá e a turma que vai. E a gente faz aí, já passo aqui na hora, tá? Só para regularizar mesmo a situação dela. Beleza. Eu vou ver também se ela ainda vai, né, querer o remanejamento, porque às vezes ela pode ter cancelado o pedido também, né? Exatamente. Aí a gente vai se falando sobre esse assunto aí, tá bom? É isso, professora. Queria agradecer, tá? E se você perceber que não vai dar... Você tem mais quantas reuniões essa semana? 2. Hoje. Ainda tem mais. 2 hoje, né? É tarde ou noite? Uma tarde, uma noite. Tá, aí você me fala, né, se você não melhorar, ou se você, né, não estiver bem, você me fala que a gente tenta realocar esses professores ali, tá bom? Beleza, aviso sim. Obrigada. Obrigado, professora. Um ótimo dia de trabalho. Tchau, tchau. Para você também. Tchau, tchau.